Uma boa tarde aos senhores vereadores e vereadoras desta casa, demais presentes e aos internautas que estão em sintonia com esta Casa de Leis. Façamos um minuto de silêncio pela perda irreparável da senhora Catarina de Jesus Jovino, vítima de um ato de violência ocorrido no dia 5. Que Jesus misericordioso conforte os corações de seus familiares. Invoquemos ao Espírito Santo, que concede-nos a sabedoria e do entendimento, aos senhores vereadores e vereadoras, para que possam fazer o certo, o justo e o melhor pelos munícipes. Rezemos a oração universal que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida, que nos conduz à salvação. Ouçamos com atenção a leitura do livro do Eclesiastes, capítulo 4, versos de 1 a 10, que será proferida pelo servidor Nara Patrício. A exortação às obras de misericórdia. Filho, não negues a esmola ao pobre, nem deixes esperando os olhos de quem te suplica. Não desprezes quem tem fome e nem pides o pobre na sua necessidade. Não aflige o coração do infeliz e não recuse a esmola a quem está na miséria. Não rejeite o pedido de um aflito e não vire o rosto ao humilde. Não afaste os olhos do indigente e não dê oportunidade para ele te amaldiçoar. Pois se ele te amaldiçoar na armadura da alma, quem o criou ouvirá seu pecado. Seja afável na assembleia e seja humilde diante de um ancião. Ouça o pobre e responda a sua saudação. Livre o oprimido da mão do opressor e não mintas no tribunal. Para com os órfãos seja misericordioso como um pai, e para as viúvas seja como um marido. Tu serás como o filho do Altíssimo, que te amará mais do que a tua própria mãe. Palavra do Senhor. Anuncio a todos os presentes que, neste momento, o excelentíssimo senhor presidente para a abertura dos trabalhos. Estimativa do tempo, regimento de pé, solicito a sua primeira secretária a redação dos chamados senhores vereadores e vereadoras para a verificação de suas presenças. Francisco José Cordeiro, João Batista Viana, Socorro Osterno Neves, Francisco Roberto Vasconcelos, Antônio Ademar Alencar Neto, Antônia Glaucia Osterno Rios,
Antônio Marivaldo Fonteles, Edilson dos Santos Vasconcelos, Edmilson Leocádio Sampaio, José Silvano Teófilo Rocha e Maria Luana Marques. Convido a Santíssima Vereadora, primeira secretária, para seguir com a leitura da sessão da ata anterior. Aliás, com a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 22ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Marcos Serra, ao primeiro dia do mês de agosto do ano de 2016, às 17 horas, no plenário geral do Vasco Senado do Rio de Janeiro, realizou-se a 22ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente Francisco José Cordeiro e secretariada pela senhora primeira secretária Socorro Fernandes. Chegada a hora regimental, o excelentíssimo senhor presidente autorizou a senhora primeira secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. Estiveram presentes os seguintes vereadores: Francisco José Cordeiro, presidente; João Batista Viana, vice-presidente; Socorro Fernandes, primeira secretária; Francisco Roberto Vasconcelos, segundo secretário; Antônio Ademar Neto, Antônio Marivaldo Fonteles, Edilson dos Santos Vasconcelos, Edmilson Leocádio Sampaio, José Silvano Teófilo Rocha e Maria Luana Marques. Esteve ausente a senhora vereadora Antônio Glaucio Terno. Contamos também com a participação de vários munícipes. Por ocasião da abertura dos trabalhos do segundo período legislativo, foi lida uma mensagem de acolhimento. Constatado por regimental, o excelentíssimo senhor presidente abriu a sessão invocando a proteção e a bênção de Deus sobre os trabalhos desta Casa Legislativa. Em seguida, solicitou da senhora primeira secretária que proferisse a leitura da ata da sessão anterior, que após vir feita a verificação de quórum e constatada a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara, foi submetida pelo excelentíssimo senhor presidente à discussão e votação do plenário, sendo aprovada e assinada pelo excelentíssimo senhor presidente e pela senhora primeira secretária. Sequenciando, o excelentíssimo senhor presidente, verificando qual é a regimental para dar prosseguimento aos trabalhos, iniciou um pequeno expediente, ordenando a senhora primeira secretária a dar conhecimento ao plenário de todas as matérias que devem estar na casa, em virtude da inexistência de correspondência. Na oportunidade, a senhora primeira secretária deu as seguintes proposições: inquirimento número 024/2016, de 29 de julho de 2016, de autoria do senhor vereador Edmilson Leocádio Sampaio e apoio dos senhores vereadores Antônio Glaucio Terno, Socorro Terno Neves e Francisco Roberto Vasconcelos, indicando o nome do senhor ex-vereador José Milton Sampaio para ser agraciado com a encomenda de Ricardo Neves Filho. Inquirimento número 005/2016, de 29 de julho de 2016, de autoria da senhora vereadora Socorro Terno Neves e apoio dos senhores vereadores Antônio Ademar Neto, Antônio Glaucio Terno e Francisco Roberto Vasconcelos, indicando o nome do senhor ex-vereador Cláudio Silva Neves, para ser agraciado com a encomenda Ricardo Neves Filho. E requerimento número 026/2016, de 29 de julho de 2016, de autoria do senhor vereador João Batista Viana e apoio dos senhores vereadores Socorro Terno Neves, Antônio Ademar Neto e Francisco Roberto Vasconcelos, indicando o nome do senhor ex-vereador Geraldo Madeira Fonteles, para ser agraciado com a encomenda Ricardo Neves Filho. Prosseguindo, o senhor presidente encaminhou os referidos requerimentos à ordem do dia da presente sessão. Sequenciando, o excelentíssimo senhor presidente iniciou o grande expediente, convocando os vereadores inscritos por ordem de chegada para o uso da palavra na tribuna, conforme determina o artigo 86 do Regimento Interno. O senhor vereador João Batista Viana, usando brevemente a palavra, informando que visitava frequentemente os bairros da cidade, disse ter tido conhecimento de que moradores do bairro de Barro Vermelho estariam realizando durante a semana uma manifestação local para a aquisição de meio de realização de uma reforma
na única avenida existente no bairro, acrescentando que tal ação deveria advir do poder executivo local, que não teria evitado esforços para melhorar as condições de estrutura urbana do local durante as duas últimas gestões. Assim, logo em seguida, já finalizando seu discurso, comentou o requerimento de sua autoria e havia entrado em pauta da sessão, explicando que havia escolhido o nome do senhor Geraldo Marcelo Fonteles para ser agraciado com a comenda Ricardo Neves Filho, em comemoração ao Dia do Vereador, por tratar-se de uma personalidade que teria atuado satisfatoriamente em várias áreas do município, como na saúde, além de ter sido um representante público. Excelentíssimo senhor presidente Francisco José Coelho, primeiramente dirigindo-se ao vereador João Batista Viana e ao senhor José Cláudio de Vasconcelos, residente no bairro de Barro Vermelho, disse também que teve presenciado ações advindas da população para com melhorias a serem adquiridas para os patrimônios públicos, inclusive na localidade de Baixo do Meio, onde por muitos anos havia morado, como a recuperação de calçamento, por exemplo. Também, ainda tratando do assunto, defendeu que muitas vezes a Prefeitura Municipal era íntegra quanto às suas obrigações em relação à preservação e ordem dos patrimônios, mas que às vezes os civis estavam a depreciá-los constantemente. Depreciando, disse que havia sido realizado ações por parte da Prefeitura Municipal durante a gestão 2012 a 2016 no bairro do Barro Vermelho, citando reforma de escola e a recuperação de calçamento, e que este seria decorrente de ações que deveriam ter sido realizadas no ano de 2003 pela então gestão, o qual teria sido solucionado com o início da obra em meados do ano de 2009, enfatizando que o papel da população era primordialmente o de cobrar de seus representantes a efetiva realização de suas competências na municipalidade. Por fim, falando acerca dos requerimentos que haviam entrado na casa, entrado na sessão, para indicação dos nomes de ex-vereadores, para recebimento da comenda Ricardo Neves Filho, em comemoração ao Dia Nacional do Vereador. Parabenizou a vereadora Socorro Neves, autora do projeto de resolução, que criara a referida comenda, dizendo que tratasse de uma forma digna de homenagear os cidadãos que já haviam tido atuações relevantes junto à vereança no município. Prosseguindo, o excelentíssimo senhor presidente iniciou a ordem do dia, solicitando à senhora primeira secretária que desse conhecimento ao plenário das matérias que seriam discutidas e deliberadas. Na oportunidade, a senhora primeira secretária leu os requerimentos números 024, 025, 026, de 29 de julho de 2016, que indicam os nomes dos senhores ex-vereadores José Milton Sampaio, Cláudio Silva Neves e Geraldo Marcelo Fonteles, respectivamente, para serem agraciados com a comenda Ricardo Neves Filho. Prosseguindo, o excelentíssimo senhor presidente submeteu as matérias à discussão no plenário e, não havendo manifestações por parte dos senhores vereadores para a discussão das mesmas, informou aos edis presentes que se consideraria aprovado o requerimento que obtivesse maior número de votos, bem como que, conforme preconizava o inciso 5º do artigo 68 do regimento interno, os senhores vereadores Edmilson Leocádio Sampaio e Socorro Neves estariam isentos de se manifestar os votos à aprovação das matérias de suas autorias por se tratarem de matéria de interesse particular e que apresentava grau de parentesco. Prosseguiu o excelentíssimo senhor presidente, submeteu à deliberação do plenário os requerimentos número 024, 025, 026, em processo nominal e em só turno de votação, ficando, portanto, aprovado por unanimidade o de número 026, de 29 de julho de 2016, que indica o nome do senhor Geraldo Marcelo Fonteles, a ser agraciado com a comenda Ricardo Neves Filho. Não havendo mais matérias a serem discutidas e votadas, o excelentíssimo senhor presidente agradeceu a Deus pela sua proteção e ao povo
e aos senhores vereadores por sua participação e convidou-os para a sessão ordinária a realizar no dia 8 de agosto de 2016 em horário regimental. Em seguida, declarou encerrada a presente sessão para constar o suposto desta primeira secretária, da via presenteada que após a medida aprovada vai assinado comigo pelo excelentíssimo senhor presidente. Sala da sessão, 1º de agosto de 2016, Francisco José Correia, presidente, suposto primeira secretária. Já constatado com o regimental, a ata está em discussão. Não havendo manifestantes, a ata está em deliberação. O vereador que for a favor, continua como está. O vereador que for contra, se manifeste. Não havendo manifestação, a ata está aprovada por unanimidade. Convido a senhora primeira secretária a proceder com a leitura, a dar conhecimento das matérias que devem entrar na casa. E não dispondo de correspondência, temos aqui a apresentação de propositura sem instrução. Trata-se do projeto de decreto legislativo número 09, de 2 de agosto de 2016. Projeto de decreto legislativo número 09, de 2 de agosto de 2016, concede ao senhor ex-vereador Geraldo Magela Fonteles em memória a comenda de Carlos Neves Filho. A Câmara Municipal de Marco decreta. Artigo 1º. É concedida ao senhor ex-vereador Geraldo Magela Fonteles em memória a comenda de Carlos Neves Filho, honraria com que a Câmara Municipal de Marco homenageia anualmente o ex-vereador vivo falecido em reconhecimento à sua atuação como parlamentar no município. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões da Câmara Municipal de Marco, em 2 de agosto de 2016, João Batista Viana, vereador, Socorro Neves, vereadora, Antônio Ademar Entrada, vereador, Francisco Roberto Vasconcelos, vereador. Justificativo. A comenda de Carlos Neves Filho, instituída na estrutura do Poder Legislativo de Marco, tem como finalidade homenagear anualmente o ex-vereador vivo ou falecido em reconhecimento à sua atuação como parlamentar no município. Nessa perspectiva, vemos a indicação do nome de Geraldo Magela Fonteles, uma justa homenagem da Câmara Municipal de Marco, com reconhecimento de suas atividades parlamentares, junto a este caso legislativo, bem como de seu compromisso social na área de saúde com os farmacêuticos, na instrução quanto ao uso de medicamentos, como relatado em sua biografia em anexo. Desta forma, combinamos pela aprovação unânime deste projeto de decreto legislativo. Sala das sessões da Câmara Municipal de Marco, em 2 de agosto de 2016, João Batista Viana, vereador, Socorro Neves, vereadora, Antônio Ademar Entrada, vereador, Francisco Roberto Vasconcelos, vereador. Aí está a anexo a biografia de Geraldo Magela Fonteles. Todo mundo tem a cópia, né? Acho que não tem necessidade de ler a biografia, porque está anexo ao projeto. Conforme preconiza o regimento interno, o referido projeto será analisado pela comissão, o qual a presidenta vai enviar, que é a Comissão de Justiça, Legislação e Redação, para a emissão de parecer em prazo regimental. Durante o expediente, nós temos o artigo 86 do regimento interno, onde serão convocados os vereadores a fazer uso da tribuna para explicações pessoais ou coletivas. Não dispomos de nenhum orador. Aqui eu só quero primeiro pedir para os vereadores, para a gente, após o encerramento da sessão, passar por alguns minutinhos para a gente apresentar o sistema que eu tinha anunciado que ia ser instalado na casa, para que a gente conheça o procedimento e faça aqui uma simulação para entendermos o processo de presença e de votação do mesmo. Mas antes, eu gostaria de externar tanto a família Jovino como a família Marquense o sentimento da Câmara Municipal
principalmente o sentimento de legislador, de representante público, que na minha concepção, né, nós não temos capacidade técnica e nem moral para fazer segurança pública. Nossos sentimentos aqui é para a família, é para o povo marquense, mas eu já antecipo que estamos todos consternados com o que aconteceu com a dona Catarina Jovino, mas que eu já antecipei e torno a dizer, nós não temos a capacidade de fazer segurança, nós somos legisladores, por mais que a gente queira, a Câmara Municipal de Marco, através dos EDIs que aqui ocupa esse plenário, não tem condição de reverter. Nós estamos com um problema a nível de Estado, a nível de União. Esse problema nós sabemos que é por causa a minha concepção, do meu ponto de vista, é por causa da criação de operações táticas de controle desses crimes nas áreas metropolitanas. Então afasta o criminoso da área de risco e vem para o interior, onde eles acham com certeza vulnerável e de fácil acesso às vítimas. Tanto é que é feito arrastões e aqui no Marco, na semana que não tem um homicídio, eu acho que é porque tem dois. É ridículo a gente saber que acontece isso na nossa cidade e que mudou as normas de vida e que tirou a identidade do marquense, inclusive a minha, da minha família, da minha sogra, dos meus irmãos, que não querem mais viver na zona rural. Não basta a seca, não basta a falta de água, não basta a dificuldade para sobreviver agora. Com o pouco que tem, se você for para a novena, para a celebração ou para o culto, o inimigo, o ladrão, o marginal vai lá e arruma a tua casa e tira o teu botijão, leva os teus utensílios do lar e também alimentos. Então, eu fico muito triste em saber que nós não podemos fazer nada. A gente às vezes vê a população praticamente dar indireta para a gente, né? Que, porque a Câmara era para fazer alguma coisa, assim. A gente já fez várias audiências e já trouxe aqui para a Casa Legislativa muitos representantes a nível de Estado e também de região sobre policiamento e falando do tema segurança pública. Mas nós não conseguimos isso. Hoje, eu não conheço todas as linhas táticas que o Estado oferece, mas no início do governo Cid, ele criou várias operações, como foi de conhecimento da sociedade, e é até hoje, que eu posso aqui dizer alguns que eu conheço. Nós temos o GOI, nós temos o Pró-Cidadania, nós temos o Ronda do Quarteirão, nós temos... as forças táticas, temos a polícia militar, tivemos concurso, está vindo outro, mas a pergunta é, por que isso não resolveu? Por que só aumentou os problemas aqui no interior? Então fica essa pergunta. O Ronda do Quarteirão foi um investimento milionário, está aí nas regiões, porém atua onde? Nas grandes cidades. O Pró-Cidadania veio para os municípios e alguns prefeitos não conseguiram manter a quantidade que era, 15 profissionais. O Marco, por exemplo, tem pouco mais de 6 profissionais, porque é a cota que o município está mantendo, porque o Estado já cortou a relação de convênio com o município. Mesmo assim, a gente percebe que foi criado tantos grupos táticos, tantas operações, tantas forças-tarefas, mas que não foi solucionar os problemas. Nós vimos também que quando o Estado ameaçou de cortar as antenas que transmitiam sinais próximos às delegacias, né, porque não sei por que uma pessoa entra com o celular para dentro da delegacia, entra com droga, entra com armas, mas entra. Eu não consigo entrar, não. Nem em frente à delegacia eu gosto de passar. Até então, eu tenho batalhado bastante para não ter essa experiência maligna, maldita. Mas entram com esses equipamentos. E quando o governador Camilo Santana, há 7 meses atrás, ameaçou de cortar o sinal, ameaçou de operar uma gestão pública de controle
do bandido preso e fazendo o seu controle do tráfico de droga e dos homicídios da cadeia, eles ameaçaram o Estado e a gente começou a ver. Queima uma antena aqui, queima uma antena ali, destrói uma câmara aqui, queima um carro lá, 3 ônibus ali. Aqui no Ceará aconteceu isso. Então acuou o governo de tal forma que eu não sei mais quem é que está tão organizado. Se é um Estado com mais de 180 municípios, uma de secretário, um bocado de coordenador, subsecretários, coordenadores, diretores, subtenente, tenente, coronel, um número assim, bem grande de representações fazendo o quê? Porque não estão operando como a força tática operacional do crime está organizada, está operando. Eu acho assim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E aí eu digo para a população marquense que os sentimentos de vocês são os mesmos nesta Casa Legislativa, porque somos pais, porque somos filhos, porque somos vítimas e somos também recuados por causa da vulnerabilidade que a segurança nos oferece. Não adianta nenhum vereador aqui e nem um civil querer dizer que vai fazer justiça com as próprias mãos e nem falar mais do que deve, porque com isso não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. O problema é do Estado. Se vocês analisarem a Constituição, ela fala bem consciente, é dever do Estado a segurança de seus estadistas, de seus munícipes, de seus representados. Não é dever do município. Tanto é que as polícias são feitas com concurso a nível de Estado, tanto é que os equipamentos são estaduais, e aí os municípios têm boa fé e que querem uma melhora, embora que seja pouca, mas que querem para aquele município X, dá um patrimônio, aliás, dá um patrocínio à polícia militar ou à polícia civil para poder estes se manterem. Parece esmola, mas nem é dever do município fazer o que, por exemplo, o município do Marco faz. Tem manutenção de veículos, tem manutenção da alimentação, tem manutenção de combustível, mas não é dever do município, é dever do Estado. Nós poderíamos fazer mais, poderíamos, mas aí a gente estaria assumindo a responsabilidade do Estado e o Estado iria se acomodar cada vez mais. Eu estive na audiência pública, eu não sei quando foi, mas foi ano passado, que aconteceu no ginásio, e por coincidência eu pedi a palavra e tive a sorte de obtê-la, mas durante a minha fala eu fui um crítico, mas um crítico responsável, fui consciente, na frente do Wagner, que hoje é deputado estadual, que para mim, quando o policial deixa de ser polícia e vai ser legislador, ele não é mais sargento, ele não é mais capitão, ele não é mais nada, ele é legislador, como eu. Se eu for um empresário e ligar para vereador, sou vereador Dedé, não sou um empresário Dedé. Então o capitão Wagner, que me desculpa, mas até ele deixar de ser vereador e voltar para o seu cargo para poder nos dar segurança, ele é deputadinho estadualzinho, como eu sou vereadorzinho, que não faz quase nada no setor de segurança pública. Então eu estava lá na audiência pública e eu fui muito taxativo quando eu falei que nós não estamos querendo fazer segurança. Quando nós fazemos uma mesa com mais de 14 representações, 3 comandos, nós tínhamos o comando da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro naquela audiência. Para quê? Para nada. Para nada. Para fazer o povo de besta. Para fazer o povo de besta. Porque nós ouvimos do próprio administrador da audiência, que era o Sargento Erasmo e também o Capitão Wagner, ouvimos deles os índices de representatividade entre polícia e sociedade. E nós vimos que estava muito aquém. A lógica hoje, até fizeram uma fala meio contraditória, a lógica hoje é que pelo menos seja para cada 1000 munícipes um policial. A mesma corda estabelecida para médicos. Essa é a lógica do bom atendimento. Olha aí, 1000 pessoas para um policial. Então, se nós temos 26 mil habitantes aqui, teríamos que ter 26 policiais. E nós temos um contingente de 10 policiais. 10. Era só 8. Mas depois de muita briga do prefeito oferecendo 1001 condições para poder mantê-los, ampliou-se para 10. É claro que tem 6 do Pró-Cidadania, é claro que apareceu 2 desses 10, 2 são carcereiro não, são
Aquele pessoal que fica que abre e fecha a cadeia, não. Agente penitenciário, onde um é masculino e o outro é feminino. Quer dizer, não conta como policial, porque eles estão ali de plantão. Então, o que foi que aconteceu? Eles passaram os dados de que estávamos hoje com cerca de em torno de 5 a 6 mil habitantes para um policial. Aqui no Marco precisava nem dizer isso, eles estão falando de Estado. Eles estão falando de um déficit policial para o contingente de pessoas muito aquém a nível de Estado. Aqui nós temos 10, na vida real nós temos 8. Então, vamos dividir 26 para 8, né? Dá o que mais ou menos? Dá... 3 pontos alguma coisinha. Pois é, dá mais de 3 mil pessoas para o policial. Então, como é que fica uma ocorrência acontecendo ao mesmo tempo nos Pereira, que é o extremo do nosso município, na região oeste, e outro no Panacuí, que é o outro extremo do município, na região oeste, com 8 policiais, onde são bastante limitada a sua força-tarefa também, e a estrutura, que eu posso dizer assim, em termos de carro, combustível e tal. Então, naquela fala, eu deixei bem claro, eu senti que houve até uma certa rejeição da minha palavra por conta dos policiais, porque eu estava falando aquilo. Mas eu não estava falando escondido, não, porque eu som de falar nas esquinas. Eu digo na frente, né? Eu digo na frente, e som para debater com quem quer debater, de verdade, não em esquina, não por trás. Eu ouvi dizer que alguém falou com um amigo, que é amigo, namorado amigo, que namorou com um cara não sei de onde, que me falou não sei aonde. Eu não gosto de história de roda de lavadeira de roupa, né? Eu não gosto de história de salão de beleza, porque às vezes tem os seus aumentativos que não agradam a quem quer legislar com responsabilidade. E lá eu deixei bem claro que se nós estávamos com déficit na polícia, porque tanto policial querendo ser vereador, querendo ser deputado, querendo ser presidente, querendo ser senador, se nós estamos precisando de mais policial, por que usar a artimanha de um espaço crítico, como é o espaço da segurança pública, para se promover, fazer propaganda enganosa de que eu vou salvar, por exemplo, o Estado, eu vou salvar o município sendo vereador, ou sendo deputado, ou sendo senador? Mentira, cidadão. Pelo contrário. Quando eu chegar lá dentro, eu vou deixar de estar lá fora. E é lá fora que está o crime. E é lá fora que está a sociedade. Então nós temos os mesmos sentimentos, passamos pelas mesmas dores da família Jovino, que perdeu da forma mais trágica que eu posso imaginar a sua ente querida. E eu hoje, desde sexta-feira, eu ainda não tive mais ânimo para dizer que sou alegre em ser marquense, por causa da falta de resposta que a polícia me deixa a desejar com respostas. E eu fico me questionando como é que você posta, por exemplo, você pode ser eu, pode ser o vereador Edilson, pode ser policial, como é que você posta na página do Face, ou na suposta página de matéria policial, que este é o bandido, que este é um dos integrantes? Como é que 110% da população sabe que um dos bandidos foram pegos junto com a vítima que está ao lado da outra vítima que está em coma, que está no leito lá? E não conseguimos obter respostas, não conseguimos um depoimento. Eu acho assim muito fraco, me perdoe. Eu sei que tem as legalidades, tem as interrupções que os direitos humanos, né, causa entre a polícia e o seu direito de policiar, mas é demais. Eu acredito que esse crime que aconteceu aqui ficou para marcar com um grau de vulnerabilidade intensa da Polícia Militar do Mar. Tem feito um trabalho muito grande, mas eu te digo que de sexta para cá éramos para ter uma grande operação no município para poder fazer uma resposta, não para a família Jovino, mas para a família marquense. Porque eu hoje estou com medo de sair de casa, eu hoje fui na casa dos familiares da vítima, conversei bastante e o que eu vi foi clamor, medo e recusa de morar em seus torrões. Torrões esses que nasceram e se criaram. Eu estava olhando a casa do seu João Jovino e observando
a rustidez da estrutura de sua casa, as janelas tortas, de portais ainda cortados na madeira, feito à mão, né? Lá de 1890, ainda a herança dos seus pais, um homem que tem 93 anos, numa rede, sofrendo as mágoas da perda de uma filha, que para ele não tinha igual, e para todo mundo que conhecia sabia da capacidade moral, social e familiar que ela tinha. Era uma das poucas mulheres do começo do mar que ainda puxava enxada, que pegava no rabo do boi, se fosse possível derrubava, que tirava o leite, de 6 a 6 estava em pé trabalhando. Não tinha conversa fiada, não se metia na política, na politicagem. Ela era uma pessoa do bem e pagou tão caro. Será que ela não representa as pessoas de bem deste município? Será que não merecia uma força-tarefa um pouco mais adequada para o tamanho do crime realizado? Realizado inclusive no momento em que estavam 2 equipes fazendo as suas convenções para propor o quê? Porque do meu lado não foi proposto nada. Eu estava lá como pré-candidato na convenção do meu partido e eu mesmo propus nada. Estava lá um palanque com 750 mil pessoas lá, né? Do gari até o prefeito, até o candidato a prefeito e vereador, ninguém sabe o que era nada, todo mundo com essa besteira, e no final, o que era bom se ouvir? Nada. No outro lado, muito pior. Quer dizer, um pouco de gente fazendo nada, promovendo e projetando nada para 2017. Isso é um absurdo. Enquanto nós estávamos lá, os bandidos estavam atuando. Como se não bastasse, como foi sábado para domingo, fizeram mais um assassinato. Fizeram um homicídio na região de Pereira de São Miguel. Isso está podendo perder o jeito, porque toda semana tem que ser 2, 3, só tinha sido 2. Então, para mim, é um sentimento de vergonha, um sentimento de tristeza, um sentimento de falta de defesa. Me sinto sem defesa, me sinto desprotegido. Literalmente desprotegido. Então fica aqui os pêsames da Câmara Municipal de Mar para todas as famílias que tiveram percas dessa natureza, mas em especial a família de Dona Catarina. Senhores vereadores, eu vou encerrar a sessão. Já disse para Vossas Excelências que a gente vai fazer a apresentação do sistema. Eu gostaria de ter a atenção dos novos edis. Não dispomos de matérias a serem discutidas e votadas, não havendo matérias para serem lidas e discutidas. Agradeço a Deus por sua proteção, ao público presente, senhores vereadores e vereadoras, internautas. Convido a todos para participar da sessão, que será realizada no dia 15 de agosto de 2016, em horário regimental, aqui no plenário geral do Barros Rostério. Assim declaro encerrada a presente sessão.